Queria ser professora. Queria ser médica. Dançarina. Queria ser polícia. Policial, delegada. Eu queria ser médica. Veterinária, bombeira. Aeromoça. Quê? Ou então médica. Ser rica. Eu vou começar com uma pergunta para o pastor Vivi Grigg. Você acha válido uma espécie de parceria entre igrejas como esta, a Maranata, e outras igrejas de outras denominações pequenas que já estão trabalhando em favelas, como Lixão, em Gramacho? A igreja grande enviaria equipes missionárias com professores, músicos e etc. para ajudar o desenvolver as igrejas pequenas? Vou perguntar novamente, ok? Você acha válido uma espécie de parceria entre igrejas como a Maranata e outras igrejas de outras denominações que já estão trabalhando em favelas como Lixão em Gramado? A igreja grande enviaria equipes missionárias com professores, músicos, para ajudar e desenvolver as igrejas pequenas? When I was living in Heliopolis, Quando eu estava morando em Heliópolis, I had a good friend in a Presbyterian church nearby. eu tinha um grande amigo que morava de uma igreja presbiteriana morando perto. So he said to me he'd like to work with us in Heliopolis. So I connected the Assemblies of God and the Presbyterians. Ele então veio até mim e falou: eu queria trabalhar junto com vocês nessa favela. Então eu consegui conectar as Assembleias de Deus com a presbiteriana. So they had some good discussions, the two pastors together, and became good friends. Então os dois pastores da presbiteriana Assembleia de Deus começaram a discutir os assuntos e se tornaram grandes amigos. And one day the pastor of the Assemblies of God came to me and he asked me a question. E um dia o pastor da igreja Assembleia de Deus veio até mim e me perguntou. He said the Presbyterians want to build us a preschool for children. E falou assim que os presbiterianos estavam pensando em fazer uma pré-escola para as crianças. He said we don't need a preschool. E o pastor da Assembleia de Deus falou: não, a gente não precisa de uma pré-escola. But they didn't ask us what we needed. E eles não perguntaram o que a gente precisa. He said, look at my elders here. Dá uma olhada aqui nos as pessoas mais velhas. His elders, his leaders in the church. Os mais velhos, os anciões, eram os líderes da igreja. He said, I have good leaders, but they can't read. Eu tenho excelentes líderes, mas nenhum deles podem ler. If they could just help us to teach our leaders to read, that would be a wonderful thing. Se ao invés disso eles pudessem ajudar essas pessoas mais velhas a aprenderem a ler, isso sim seria maravilhoso. So I think there's a principle of partnership. Então existe aí um princípio de parceria. And then there's a principle of listening and serving on the terms of the poor, not on the terms of the rich church. E existe também um princípio de ouvir e servir a igreja nas necessidades da igreja pobre, não da igreja, da visão da igreja rica. Within the richer church, there will be some people who are more sensitive to cross the economic barrier. E dentro da igreja rica existem pessoas que estão dispostas a passar essa barreira social. This is a wonderful thing to do. E essas pessoas que estão dispostas, mandar elas é uma coisa muito boa de fazer. But there will always be complications in the process. Mas vai sempre haver alguns problemas entre algumas questões. But we work through the problems and then we walk together, rich and poor. Mas podemos resolver os problemas e trabalharmos juntos, andarmos juntos.
Pastor Ariovaldo Ramos. O que fazer quando nas ruas pede-se dinheiro e suspeitamos que usam-se em drogas? Damos o dinheiro, compramos comida? Bom, se você vai fazer uma ajuda imediata, comprar comida é uma ajuda imediata se você tem certeza que a pessoa vai comer, não vai trocar, né? Mas a ajuda efetiva é você se envolver com organizações sérias que estão ajudando crianças e pessoas em situação de rua. Isso sim é que faz a transformação. Então, procura movimentos que realmente estão trabalhando sério com socorro às crianças, com socorro aos jovens, com socorro em situação de rua, porque aí você vai investir o dinheiro em algo que vai de fato ser efetivo. E o que você pode fazer com uma pessoa é encaminhá-la para esses programas, dizendo para ela, se você for em tal lugar, se você for em tal programa, você vai ser ajudado, você vai poder sair dessa situação, procure fulano, ciclano, beltrano. Mas é lógico, para isso você precisa ter essa disciplina de procurar essas informações. Mas há muitos irmãos que criaram ONGs e que estão fazendo um trabalho sério para ajudar seres humanos a saírem da situação de fragilidade e também anunciam a mensagem do Evangelho. Estas supostas igrejas no qual o senhor falou no início, seria a era do próprio anticristo no Brasil, pastor Ariovaldo Ramos? Eu acho. Tudo que eu vejo, a grande parte do que eu vejo na TV, me perdoem dizer isso, é anticristo. Eu olho e eu entendo o que o apóstolo João disse quando falou: o espírito do anticristo já está entre nós. Eu olho, vejo as pessoas falando em nome de Jesus, mas o que eu ouço é uma mensagem que fortalece a noção do anticristo e a vontade do anticristo, que destrói os irmãos, que tiram a fé, que não fazem os irmãos terem profunda devoção ao Senhor, profundo respeito e reverência ao Senhor. Eu vejo gente falando de Deus como se estivesse falando do vizinho na esquina. Eu não vejo mais reverência. Não é porque eu vim de uma igreja que a primeira coisa que me ensinou foi reverência. Eu me converti numa época em que a primeira coisa que você aprendia quando você se convertia era ser reverente. Você está diante de Deus, você está diante da Trindade. Você entrou por causa do sacrifício do Cordeiro. Isso aqui não é a sua fonte de renda. Aqui é o seu lugar de adoração. Você está diante do Altíssimo. Não tem mais essa reverência. Um dia eu vi um camarada falando que se você der tanto de dinheiro para ele e separar uma parte do aluguel seu e der para ele, no final do ano, Deus ia dar para o cara que deu o dinheiro do aluguel uma casa própria. Eu disse, que é isso? Isso é o espírito do anticristo, por uma razão muito simples. A casa não virá. E o sujeito vai dizer que Deus mentiu para ele. Porque ele ouviu um pastor falar. E o pastor falou em nome de Jesus Cristo. E o pastor fez uma promessa em nome de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nunca faria. Primeiro, porque Jesus Cristo nunca pediria dinheiro desse jeito. E aí vai gerando um clima de decepção com a igreja, um clima de decepção com Deus. O Deus que não responde oração, o Deus que não faz coisa nenhuma, o Deus que não cura, o Deus que não liberta, o Deus que não faz nada. Pastor, e eu fiz a minha parte. Eu sou pastor nesta cidade. Se a gente começa a falar contra esses, surge um monte de gente dizendo que nós estamos falando mal dos nossos irmãos e que nós devemos calar a boca. Então, os pastores ficam entre a cruz e a caldeirinha. Se eu falo, eu estou acusando irmãos. Se eu não falo, eu sou um omisso.
Qual você acha que deve ser a posição de líderes que têm acesso a um microfone diante dessa situação caótica? Falar. Tem de falar. Tem de dizer. Esse negócio passou dos limites. A gente vem tolerando isso há muitos anos. E a gente encontra com eles e diz, cara, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo. Meu, para de falar esse negócio. Onde você tirou isso? Você pensa que a gente não encontra com esses caras? A gente cruza com eles. O que está vendo? O que deu em você? Por que você está fazendo isso? E eles dão risada. Eles dão risada. Porque é o que nós somos. Nós somos os palhaços que ainda acreditam. Enquanto eles são os que arrancam do povo o que querem, o que precisam, o que sonham. E aí eles jogam na nossa cara que o que nós somos é gente sem fé. E isso é porque a gente quer ser ético do lado de cá e ético do lado de lá. Do lado de cá, a gente não quer passar para os irmãos uma ideia falsa do Evangelho. Aí, os irmãos começam a ouvir o lado de lá, não contribuem mais com o Evangelho e passam a rir dos seus pastores como esses caras do anticristo riem. E nós ficamos calados, porque nós somos éticos. Nós não queremos causar divisão na igreja. Então eu decidi que vou falar. Eu não cito nomes, eu cito ideias, cito mensagens e cito ensinos e digo, isso é do diabo. Esse ensino é do diabo. Eu não sei quem está falando, não me interessa quem está falando, esse ensino é de demônios. Os demônios ensinam isso. Portanto, se você ouvir isso de alguém, se afaste, você está ouvindo a voz do anticristo. Ah, mas é o pastor fulano de tal, não sei quem é, não me diga nomes, eu não quero saber dos nomes. Nomes é um problema de Deus. Mensagens é um problema meu. Essa mensagem é de demônios. Eu não sei quem está falando, ou se sei, não quero falar. A mensagem é de demônios. Então, tem de falar, porque isso passou, isso está longe demais, isso chega. Tem um limite para tudo, tem um limite para tudo. Chega. O que é isso? Eles não podem fazer isso aí, não. Eles não têm essa autorização, eles não têm referendo divino para fazer isso. E aí o cara fala assim para mim, você está indo contra a unidade. Não, eu estou indo a favor da verdade. Isso aqui é a verdade. É isso que está nas Escrituras Sagradas. Quem estiver contra isso está contra a verdade. Não pode estar a favor da unidade quem está contra a verdade. É exatamente o contrário. Então, essa aqui é a verdade. A verdade é essa, é assim que Jesus quer. Se o cara está ensinando outra coisa, ele tem algum objetivo que eu não quero entrar no mérito, mas não é a glória de Deus. Vivi Grigg, você mencionou que era engenheiro e foi morar em uma favela em Manila. Você largou sua carreira de engenheiro? Como você vê profissionais como engenheiros trabalhando em missão integral e missão urbana? I was not a very good engineer. Eu não era um bom engenheiro. I was too busy out doing ministry, so. Eu era uma pessoa muito ocupada no meu ministério, então. But the training, the engineering training. Mas o treinamento de engenharia has given me an ability to structure and organize. Me deu a habilidade de estruturar e organizar essa visão. It's a very, very good training. É um treinamento que a engenharia dá muito bom. The majority of church planters, a significant percent of church planters are engineers. A maioria daqueles que já implementaram uma igreja são engenheiros.
in terms of missions, that engineers make very good church planters. E então engenheiros são excelentes implementadores de igrejas. But in terms of being an engineer and using your engineering, em relação a ser um engenheiro e usar a engenharia, the world is wide open today. There's international movements of companies. O mundo está aberto. Hoje existem várias empresas internacionais, movimentos de empresas internacionais. So there is opportunity to go into many different countries, use your vocation, and in your evenings minister. E então o mundo está aberto. Então existe oportunidade para você sair e usar a sua vocação e também se dedicar ao ministério. But you have to train for this because not everyone can do this. Mas você tem que estar bem treinado a isso, porque não é qualquer um que consegue conciliar fazer isso. If a couple have not learned to put their marriage together so they can both work and have time for ministry and for family, it's difficult. Por exemplo, se um casal não estão bem treinados, preparados para trabalhar profissionalmente e também se envolverem com o ministério, isso é perigoso. É ruim para a família. So you've got ministry, you've got family. Então temos ministério, família, You've got work, trabalho. And then you've got all the complications of cross-cultural adjustment. E também as dificuldades que existem em estar em culturas diferentes. So your family structure and your pattern of ministry has to be well developed. Então a sua estrutura familiar tem que estar muito bem desenvolvida, muito bem estabelecida. But the idea of business as mission is an idea of its time today. Mas usar isso para as missões é uma ideia muito boa hoje. So business as mission. Então, eu poderia dizer negócios como missões, né? A profissão como missão. Pastor Ariovaldo Ramos. As igrejas se esquivam do trabalho social em favelas, receando cair no assistencialismo. Como trabalhar sem transformar o assistencialismo em ação social, mera e simplesmente? Bom, primeiro tem de ir, né? Vai de qualquer jeito. Quando eu era um dos coordenadores da Ação da Cidadania contra a Miséria e a Fome pela Vida do Betinho lá em São Paulo. Eu era um dos coordenadores para todo o estado de São Paulo. E foi, pela graça de Deus, eu consegui envolver a CEPAL e um bocado de igreja nesse negócio junto com o Betinho. Era um negócio assustador, porque até então só tinha aqueles caras super engajados. Aí a gente chegava lá em São Paulo, eu chegava com uma tropa toda de crente, a molecada toda, dizia, vamos levantar comida para esse povo e tal. E eu me lembro que uma vez o Betinho fez uma grande campanha de levantamento de víveres e os caras estavam demorando para conseguir locais. E eu disse, de quantos locais precisa? Aí o cara falou para mim assim, precisa de 10. Eu falei, você quer em que regiões da cidade? Ele falou, não, qualquer lugar. Não, fala aí quais as regiões que você quer. Aí ele me deu as 10, eu peguei o telefone e comecei a ligar para os irmãos. você vai abrir a sua igreja, você vai recolher alimento, nós vamos entregar para a campanha do Betinho, tá legal? Não, Ari, não, vamos fazer. 1 hora depois eu voltei lá e falei, tem 10 lugares, exatamente onde você tinha, com 40 voluntários em cada lugar. Ele falou, não, mas tem de deixar um pouquinho para os outros. Eu falei, bom, você pediu 10, eu estou trazendo 10. O trabalho do Betinho era assistencialista no começo. Porque o Betinho dizia, e eu concordava com ele, quem tem fome tem pressa. Então começa. Depois vai aprender com quem sabe fazer desenvolvimento sustentável. Vai atrás da Visão Mundial, vai atrás do Fundo Cristão para as Crianças, vai atrás da Comunidade S8, não sei se eles ainda fazem trabalho de desenvolvimento sustentável, vai atrás do Vale da Bênção, vai atrás de quem sabe fazer Missão Vida, vai atrás de quem sabe fazer desenvolvimento sustentável e diz para eles, já estou aqui, já estou ajudando as pessoas e quero transformar isso aqui
num trabalho de desenvolvimento sustentável, como é que eu faço? Manda alguém aqui me ajudar. O importante é começar. No começo, vai ser assistencialista mesmo, porque nós não temos treinamento para isso, nós nem temos teologia trabalhando isso, a não ser nós da Missão Integral, que ficamos batendo na tecla há anos, mas a gente ainda não tem uma teologia desenvolvida sobre isso, estamos desenvolvendo agora. Começa e vai atrás dos caras que têm o know-how, que têm o conhecimento, que têm o acúmulo de tecnologia social. Agora, o que não pode, e isso que é o erro, é que alguns vão para o assistencialismo e ficam lá. Porque o assistencialismo, ele tira a culpa, mas não resolve o problema. O cara acha que está fazendo o bem, mas não está resolvendo o problema. Então tem que ser sério. Vai começar em algum lugar? Vai lá. Vê o que o pessoal está precisando imediatamente e depois vai atrás dos caras que têm tecnologia. E tem muita gente que tem tecnologia social e que pode transferir essa tecnologia.